Olá pessoal, Marcelo Amaral novamente. Hoje nós vamos tratar da sequência do tema, né? Estratégias e táticas de vendas para a elaboração do nosso plano. E o tema da aula de hoje é como elaborar o go-to-market, que é a parte mais tática e operacional da estratégia. Ok? Então vamos lá. Bem, primeiro vamos definir o que é o go-to-market. Então, o go-to-market é como a empresa penetrará em determinado segmento de mercado. Não só como ela vai começar a operar num determinado segmento, ou como ela vai mudar a forma de atuar no período do plano que você está propondo. Tá certo? Ela é a parte mais tática da estratégia, porque a gente sai daquele âmbito muito amplo lá da matriz de Ansoff, de penetração de mercado, desenvolvimento de novos produtos, e aqui nós vamos concretamente definir as ações, ou vamos dizer assim, uma hierarquia abaixo, né, que são as táticas, para a gente poder ter uma visão um pouco mais concreta de como que será a abordagem a cada um dos segmentos de mercado que nós escolhermos para atuação no período do plano que estamos construindo. Bem, eu destaquei esse segundo ponto aqui. Um dos maiores equívocos que eu percebo aí há 20 anos praticamente trabalhando com isso é que as empresas tendem a adotar estratégias genéricas ou muito globais para todos os clientes, sem diferenciação. Não é que você tenha que ter estratégias e táticas diferentes para cada grupo de clientes, mas você precisa examinar e tomar essa decisão de forma mais consciente, ou seja, examinar se realmente uma estratégia uniforme, planificada, vai te levar aos resultados que você pretende obter. Sempre que a gente adotar estratégias de diferenciação na abordagem, no go-to-market para mercados específicos, é para, vamos dizer assim, para obter resultados superiores. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tentar criar, vamos dizer assim, essa abordagem específica. Bem, mas não é todo mercado, nem todo tipo de cliente que merece uma abordagem específica. Você pode ter vários grupos de clientes. Vamos supor, você é uma empresa que atende, enfim, você vende móveis para escritório. Você pode segmentar o seu mercado vamos supor que você fabrique cadeiras e mesas para escritório. Você pode segmentar o seu mercado em usuários domésticos que vão ter lá o seu home office, usuários ou compradores governamentais que vão adquirir grandes quantidades de imobiliário para repartições públicas, para órgãos, para prefeituras, enfim. E você pode ter ainda um outro segmento que são empresas ou grandes corporações que vão comprar ali então o seu produto para estabelecer ali seus escritórios, suas rotinas de trabalho. Então você teria 3 mercados. A questão aqui é qual desses eu vou realmente escolher para desenvolver um trabalho diferenciado, ou seja, como que eu vou abordar. Por quê? O mercado governamental, por exemplo, vai te exigir um tipo de abordagem completamente diferente. Você não vai fazer mídia para vender para o governo, um anúncio do tipo, você que é prefeito, compre nossos móveis ou coisas desse gênero. Você vai ter que ter um outro tipo de pessoa visitando prefeituras, repartições públicas, você vai ter que participar de processos de licitação, você tem toda uma lei, toda uma regulamentação a respeito desse tipo de venda. Não é todo vendedor que consegue vender para esse tipo de cliente. Você tem outras questões relativas a pagamento, prazos que têm que ser cumpridos. Então o mercado governamental é completamente diferente do mercado de empresas, que é completamente diferente do mercado doméstico, de pessoas físicas que vão ter ali seu escritório em casa. Então, eu nivelar o tipo de comunicação, o tipo de vendedor, ou seja, as estratégias e táticas de vendas, como se todos esses 3 mercados fossem um só, vai me levar, na média, a não atender ninguém bem. Ou seja, eu preciso identificar quais são esses segmentos para que eu possa decidir
em quais eu vou ter uma estratégia, né, e as táticas e ações decorrentes específicas e que justifiquem esse esforço. Ok? Então é isso que eu quero dizer com nem todo mercado merece uma abordagem específica, somente aqueles que eu achar que vale o esforço e, obviamente, que, né, vão justificar a mobilização dos recursos dos quais eu disponho. Bem, o go-to-market, agora que nós vamos entrar no quadro propriamente dito do go-to-market, definir o que vai ser feito, o que tem nesse quadro? Esse quadro, gente, é basicamente um desenho preliminar do projeto, né, do projeto que você vai gerir. Então, o que nós vamos definir no go-to-market? Vamos supor que eu escolhi o mercado de governo. Ok, então eu vou ter que definir ali o segmento governo, né? Qual que é a meta? Ou seja, do total do faturamento, do total das vendas, do total da margem de contribuição, qual que é a participação do mercado governo que eu vou ter ali. E, além disso, eu vou definir como que eu vou chegar, através de quais canais, eu vou atuar diretamente, eu vou usar algum intermediário. Eu vou falar um pouco mais detalhadamente no próximo slide sobre isso. Nós vamos definir também a política comercial para esse segmento. Nós vamos definir como que vai ser o perfil de atendimento, o tipo de força de vendas que nós vamos utilizar, quantos vendedores, né, e pessoal de back office vão ser necessários, enfim, os mecanismos de comunicação. Nós vamos então pegar todas as variáveis de vendas que são necessárias para ativar esse segmento e vamos definir de que maneira nós vamos chegar lá para poder abordar esses clientes, não só prospectar, mas vender e dar atendimento aí na sequência. Tá certo? Então, vamos aprimorar aqui um pouquinho esse raciocínio. Então, eu tenho aqui esse quadro, onde no primeiro item, né, é o segmento. Então, eu vou definir qual segmento que eu vou atingir. Vamos supor que fosse o governo, como a gente falou anteriormente. Né? O segundo passo é verificar qual que é a parcela do bolo do faturamento, né? Qual que é a fatia que o mercado governo vai ter. Né? Isso eu estou falando daquelas 3 variáveis que nós vimos lá no início da auditoria. Então, quantos por cento das vendas vão ser governo? Quantos por cento do faturamento vai ser relativo a governo? E quantos por cento da margem de contribuição também vão corresponder a esse mercado? Então, eu vou ter aí, então, estabelecido as metas deste segmento. Obviamente que a soma das metas de todos os segmentos que você vai atender tem que dar o total da sua meta, o total da meta da empresa. Né? Precisa ter essa coerência. Bem, eu vou vender para o governo todos os produtos? Não necessariamente. Né? Às vezes o governo e alguns órgãos exigem características específicas de durabilidade, do mobiliário que você vai vender, de cor, de uma série de outras questões. É comum, por exemplo, né, o carro da Polícia Federal tem que ser preto, o carro do IBAMA é azul, né, o carro dos Correios é um amarelo específico. Então, em geral, o mercado governo vai exigir uma série de especificações produto. Então, talvez você tenha que adequar seu mix. Então, eu vou ter que verificar dentro da oferta que eu disponho atualmente quais são aqueles produtos que vão ser adequados a esse mercado que eu estou atendendo e até se eu vou ter que desenvolver novos produtos para poder chegar e abordar esse mercado. Uma outra coisa que eu preciso definir é se eu vou utilizar canais para atender esse mercado, o governo, por exemplo, e se eu for utilizar, quais são esses canais. Imagine que você está aqui, sei lá, em São Paulo, ou em Minas Gerais, ou até no Rio de Janeiro, e pretende atender o estado de Roraima, que está bem distante. Talvez não seja a melhor, vamos dizer assim, estratégia ou modo mais econômico atender diretamente todas as esferas de governo do estado de Roraima com a sua própria equipe, né, ou com o seu próprio escritório. Então, o que você faz? Você pode identificar um distribuidor dos seus produtos naquela região, que faça ali
não só Roraima, mas de repente outros estados vizinhos. Então eu vou eleger para aquela região alguns canais para atender o segmento governo. Então é isso que eu estou falando aqui no GoToMarket. Olha, para vender para governo, eu vou usar a minha própria equipe para os estados de Minas, Rio, São Paulo, Espírito Santo, e para os demais estados eu vou prospectar distribuidores para que eles então façam essa abordagem dos governos municipais e estaduais. Ok? Bem, qual o perfil de atendimento que eu pretendo ter para esses clientes do governo? Bem, aí você já tem uma outra questão aí também embutida, que é o seguinte: quando você for atender diretamente, como é que vai ser esse atendimento? De que forma você vai tratar o cliente? Qual que é vamos dizer assim, a forma de atender, né? Qual que é o processo de prospecção, qual que é o processo de atendimento, o que pode, o que não pode para cada um desses clientes, né? Agora, se é via distribuidor também, o que o vendedor do seu distribuidor, como é que ele deve proceder, como é que você quer que seja a abordagem, né, feita pelo seu distribuidor, qual que é o discurso, como é que se apresenta os produtos, qual que é o nível, né, ali de relacionamento que você espera ter com essas contas e assim por diante. Ou seja, qual que é o perfil? Se eu fosse descrever como é que é a cara, como é que é o jeitão do atendimento para esse tipo de cliente, é aqui que eu vou definir. Uma outra coisa que eu vou precisar estabelecer aqui é qual que é a estrutura da força de vendas para atender esse segmento. Marcelo, pode ser que para atender esse segmento, na minha região diretamente, eu vou utilizar vendedores que são contratados, né, funcionários que vão atender contas de governo, vão ter um salário maior, uma participação variável menor, porque são processos muito longos. O vendedor, se ele recebesse só comissão, ele ia demorar muito tempo para começar a ter rendimentos, seria difícil manter essas pessoas. Então eu vou precisar pensar de que maneira eu vou estruturar a equipe de vendas. Eu vou ter que ter um pessoal de back office, eu vou ter que ter uma assessoria jurídica para fazer exame dos editais, enfim. Você vai aqui quebrar a cabeça e ver que tipo de recursos, né, de pessoas tanto de linha de frente ali, que vão visitar, vão fazer o lobby, ou vão fazer o contato com as prefeituras, até esse pessoal de back office que vai fazer a parte de análise de editais, avaliação jurídicas, contratos e coisas desse gênero. Bem, o que mais? Eu preciso verificar como que eu vou me comunicar com esse mercado. Então, como é que eu falo com o mercado governamental? Indo até a prefeitura, participando de algum encontro de municípios, de que maneira eu chego até esses gestores, as pessoas que vão comprar. São as secretarias de governo, né? Eu vou ter que ir em várias secretarias ou eu vou num governo central. Então eu vou precisar identificar mídias, revistas, canais de comunicação, eventos, enfim, momentos e oportunidades para interagir com essas pessoas e poder apresentar o meu produto, a minha proposta, a minha oferta. Eu vou ter que acompanhar ali os editais também de licitação para poder, então, estar por dentro e não perder nenhuma oportunidade. E por último, para completar aqui a nossa, vamos dizer assim, a nossa tática, para ir ao mercado, qual que é a política comercial que nós vamos adotar para esse segmento. E quando eu falo política comercial, gente, desculpe, tem um mundo aí dentro. Porque eu estou falando de preço, condições de pagamento, meios de pagamento, eu estou falando de prazos, estou falando de multas, estou falando de trocas, de devoluções, de assistência técnica. Então tem milhares de coisas aí dentro que estão contempladas dentro da política comercial, que envolvem o órgão que está comprando, o uso do produto posterior à compra, problemas que possam ocorrer nesse processo de compra, pagamento, enfim, toda a relação sua, de quem está vendendo com aquele segmento que está comprando.
né? E o vendedor ou o intermediário que estiver no caminho também. Então isso precisa estar bem claro e isso é definido na política comercial. Então o que? Relacionando todos esses itens, nós vamos ter que responder a todas essas perguntas para cada segmento que nós formos trabalhar. Então, eu fiz com o governo. Eu vou fazer a mesma coisa agora com o segmento de empresas. Depois eu vou fazer a mesma coisa com o segmento de usuários domésticos, se for o caso. Tá? Então, a ideia é o quê? Que eu, através deste quadro, eu dê clareza de cada um dos mercados, qual que é a participação deles nas vendas que eu pretendo realizar e do esforço e como será esse esforço para atender cada um desses mercados. O que pode acontecer aqui nesse momento, gente? É você resolver desistir de algum mercado por ver que o esforço para atender não se justifica. Ou até você pensar em incluir um outro mercado que você nunca pensou em trabalhar. Né? Então, nessa fase de elaboração do go-to-market, a gente vai conseguir o quê? Ter mais clareza de quais são as ações ou atrás de quem nós vamos correr. Atrás de quais mercados nós vamos correr. Quem que nós vamos buscar. E na hora que você vai fazendo aqui essas perguntas, você faz... Poxa, eu tenho que desenvolver produto. Não, eu acho melhor escolher um outro mercado. Ah, não, aqui a margem de contribuição é muito ruim. Não, então vou esperar. Não, esse mercado governamental aqui, o ciclo de venda é muito longo. Vai demorar demais para vender, então eu não posso, eu preciso de caixa nesse momento, então vou optar por suprir esse faturamento em um outro mercado. Então a ideia é que você construa aqui, identifique as fatias do bolo que vão compor o seu faturamento total. O que você não pode é sair para o mercado sem as estratégias para cada um dos segmentos que você pretende atingir, como se todo mundo fosse igual, ou você vai só na sorte, né? Vai vendendo e vendo o que dá. Tá? Isso, em geral, não funciona, você vai acabar não atingindo os resultados que pretende, porque você vai vender para quem aparece. E aqui é um plano, né? A gente não quer vender para quem aparecer, a gente quer vender para aqueles consumidores, para aqueles clientes que vão nos dar os melhores resultados, aqueles resultados que a gente estabeleceu como os mais adequados. Ok? Bem, eu espero que vocês tenham compreendido. Se não, assistam novamente esse vídeo e até a próxima aula.